Esse é a Oficina do Brasil, o seu programa para discutir as matérias da semana, as reportagens que saíram na mídia e também as soluções para o Brasil. Eu sou Marcelo Torres, estou aqui com o Luiz Paulo, dispensa apresentações. Você está bem, Luiz Paulo? Rapaz, estou bem, né? Apesar das confusões do Brasil, eu estou bem mesmo. Tem muita coisa acontecendo, a gente está aqui gravando uma semana que aconteceu bastante coisa. Vamos lá já entrar logo nas matérias, Luiz Paulo. Mas antes, eu gostaria que você aí de casa se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber as recomendações, desse o like aqui nesse vídeo. Dá o like. É importante para você também, para você saber quando entrarmos no ar. Vamos falar da crise entre os poderes, é o tema da semana, não tem como fugir, Luiz Paulo. Essa semana o ministro Alexandre de Moraes proibiu o presidente Jair Bolsonaro de conceder reentrevistas que cheguem às redes sociais. Se o fizer, Bolsonaro poderá ser preso preventivamente. Ou seja, se um veículo subir uma rede social, uma entrevista que o Bolsonaro deu, o Bolsonaro, por uma ação de terceiros, que no caso entrar na rede social, a entrevista, ele vai ser preso. Uma decisão aí que eu não consigo entender muito bem. Bolsonaro cumpre também outras diversas restrições, como vocês sabem, né? Ele está de tornozeleira eletrônica, tem que se recolher a casa às 9 horas, às 19 horas, né? E agora ele tem aí sobre si uma censura que eu acho que é muito brava, que não tem na Constituição nenhum tipo de situação que possa embasá-la. Você tem aí a sua opinião sobre isso, Luiz Paulo? Marcelo, eu acho o seguinte, eu acho que no Brasil a política foi judicializada, né? E a justiça foi politizada, né? Então, as instituições da política, que é principalmente o Congresso Nacional e o Judiciário, ambos confundem suas responsabilidades e um se mete na responsabilidade do outro e perdem credibilidade junto à população. Agora, pior do que um judiciário ruim e um Congresso ruim é não ter nenhum dos dois, é ter ditadura, não é? Eu acho um absurdo o clã Bolsonaro se referir ao judiciário brasileiro como uma ditadura, um regime de exceção. Pô, mas não tá parecendo ditadura não, Luiz Paulo? É errado, eu acho que o que eles estão fazendo é errado. Eles extrapolaram suas responsabilidades. Mas daí é ser uma ditadura. Ué, mas quando censura é o quê? Não é a democracia aí? Não, o Brasil tem um regime de liberdades. Tinha. Não, o Brasil tem eleição todo ano, a não ser que os militares acabem com a eleição do ano que vem. Aí não vai ter. Enquanto tiver eleição de 2 em 2 anos, nós temos uma democracia, um regime de liberdades. Agora, as instituições da democracia brasileira, o Judiciário e o Congresso, funcionam mal, extrapolam suas responsabilidades. A solução para consertar isso tem que mexer nas instituições, nas regras do jogo. Mas eu acho que não vai funcionar melhor que nos Estados Unidos, porque lá o Trump tentou ficar na marra depois de perder a eleição para o Joe Biden e não foi preso, não respondeu o processo. Por causa disso, acabou sendo reeleito. No Brasil, os Bolsonaro tentaram fazer isso aqui e não deu certo. Ele conseguiu se defender, não tinha censura. Acho que nesse ponto aí a gente pensa diferente. Eu não estou vendo esse sistema mais como um sistema democrático, não daqui para frente. Não, eu acho que a democracia do Brasil, ela tem defeitos, tem problemas. Mas nós temos um sistema democrático, sim, senhor. E eu acho que o judiciário extrapola. Acho que o Alexandre Moraes extrapola as suas responsabilidades e funciona mal. E não é só no Supremo. Nas primeiras instâncias, na segunda instância, as instituições não têm defeitos e funcionam mal. Mas daí a dizer que nós temos um regime de exceção, você não tinha nascido ainda quando o Brasil tinha uma ditadura militar, as pessoas eram sequestradas, torturadas, assassinadas. Isso não acontece no Brasil. Tem graduações, né? Tem gente sendo presa sem processo legal. E aí? Só porque falou. Né? Eu sou contra, mas eu também sou a favor de que existam regras para a internet. Eu acho que o espaço da internet não vale tudo. Não deveria ser vale tudo. Isso é uma coisa complexa. Até onde vai a liberdade de expressão e até onde vai a utilização criminosa dessas novas tecnologias de comunicação para infligir prejuízos às pessoas, né? E à sociedade. Tem também, bom, nessa semana algo se agravou aqui no Brasil, né?
Eu sinto que a gente está caminhando por uma situação que a gente não tinha visto desde muito tempo, como uma censura prévia e absoluta contra alguém, inclusive já foi presidente. Ele responde na justiça, o processo dele está correndo, ele já não pode falar, não pode dar entrevista, é o caso do Bolsonaro. E eu vejo que o Congresso ele não consegue fazer mais nada, né? O Congresso não está trabalhando. Olha, como eu te falei, eu acho que o Congresso não funciona bem, o sistema eleitoral não funciona bem, eu sou a favor do voto distrital, eu sou contra esse caminhão de dinheiro que os partidos têm e o controle desse dinheiro eleitoral pelos caciques dos partidos. Eu sou contra uma série de coisas, mas eu já vivi um Brasil com Congresso, sem Congresso e sem justiça. Quem mandava no Brasil era o alto comando do Exército. Não funcionava bem, não. Não Era muito ruim. Era muito ruim. Era pior sobre todos os aspectos, inclusive do aspecto de corrupção. Então, esse saudosismo com o regime militar e se chamar os militares para consertar o Brasil, eu acho que ainda não. Quem tem que consertar o Brasil são os brasileiros. Aonde? Através do voto. Votando melhor, escolhendo pessoas que tenham capacidade e compromisso com o interesse público. É assim que se conserta, que vai se melhorar, gradualmente. Agora, não adianta chamar o Dom Sebastião, o salvador da pátria, ou muito pior, chamar os militares para consertar o Brasil, porque isso é uma bobagem. Nem o juiz, que também ele não vai consertar o Brasil sozinho, que é o que ele está achando que vai fazer. Você vê a loucura, não parece o Alexandre de Moraes e o Forrest Gump? Forrest Gump não, aquele filme Prenda-me se for capaz, lá de DiCaprio. Eu acho. No final do filme, ele fica louco, ele vai, compra uma impressora, começa a imprimir dinheiro, ele tá querendo ser pego, não é possível. Eu acho que extrapola também como Sérgio Moro extrapolou na Lava Jato. Sim. Agora, ele revelou escândalos de corrupção verdadeiros, que não deveriam ter sido anulados como foram anulados. Mas ele extrapolou e facilitou que depois, por técnica jurídica, eles fossem anulados e tivessem ficado impunes. Eu também acho errado. Eu acho que Alexandre de Moraes extrapola, mas isso não quer dizer que o clã Bolsonaro seja inocente e os seus patriotas equivocados sejam inocentes. Eles tentaram ficar no poder na marra. E isso tem que ser punido. A justiça tem que responder perante a justiça. Sim. Agora, a justiça está extrapolando, está fazendo censura, está prendendo sem mandato, como prendeu o vereador de Vitória aqui. Sim. Esse é o risco do processo não seguir os trâmites legais, né? O próprio camarada que deveria responder ou pagar pelo que fez, ele acaba dizendo que está sendo perseguido. E aí? É virou desculpa política, está tudo errado, né? Exatamente. Vem cá, tem solução isso então? Eu imagino que solução sem um Congresso não haverá. E os Congressos têm que estar no jogo, é isso? É isso aí. Eu acho que a solução ela é sempre política. É a política. O que é a política? É o interesse público com participação popular. As pessoas decidindo as regras do jogo. A democracia brasileira tem problemas. O judiciário extrapola, o Congresso extrapola, não cumpre seu papel. Às vezes é o executivo. Isso precisa ser consertado através da política, através do voto. As pessoas votando, ao invés de votar em celebridade, Sim. Vamos votar em pessoas com compromisso com o interesse público, com capacidade de cuidar do interesse público. Eu acho também. Vamos para a próxima aqui, notícia aqui do dia que tem a ver também com esse tema. A eleição a cada 4 anos não funciona mais. Sabe quem falou essa frase? O Lula. Lula se sentiu à vontade lá no Chile, ele está participando de um encontro aí com outros presidentes, chefes de Estado também. Ele falou também que é a favor da censura, mesmo para proteger os cidadãos. O evento era um encontro com outros presidentes aí na América do Sul e também o chefe ali de Estado da Espanha. A democracia liberal, disse o Lula, não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram em descrédito. A solução que ele propõe é controlar o discurso nas redes sociais. O nome disso é censura. Aí o governo Lula é imposto e censura, nada mais que isso. Esse é o presidente Lula atual. Já começa a falar que a eleição a cada 4 anos não funciona mais, que tem que fazer censura também. Para onde é que a gente está caminhando? Pois é, eu acho que ele está errado. Eu não concordo com o presidente Lula. Em hipótese alguma. Não concordo. Nós já vivemos isso no Brasil. Vivemos na época do regime militar.
Vivemos com Getúlio Vargas, né? Eu também não era. Grande sacana, né? Eu não era. Muito amado, o maior matador, ditador, assassino do Brasil, Getúlio Vargas. Ele controlava tudo. Tinha um departamento de imprensa e propaganda, Esse governo Lula também tem, né? coordenado pelo Lorival Fontes, que era o Goebbels do Brasil, né? Inspirado na Na Alemanha. Alemanha nazista, né? Então, não tinha liberdade de imprensa. Aliás, os governadores eram nomeados, não tinha eleição para nada, não tinha congresso, não tinha judiciário. Quem mandava no Brasil era o ditador, o presidente. Sim. Eu não concordo com isso. Eu também não concordo, mas está acontecendo. Você vê que está acontecendo. Não, eu discordo completamente da posição do Lula. Sou a favor das eleições de 2 em 2 anos, né? Contra a censura. Contra a censura, sou a favor de democracia. Isso. Lá no seu exílio no exterior, Eduardo Bolsonaro disse em um podcast essa semana que se nada for feito, a gente não vai ter eleição no ano que vem. Vai ter um teatro das tesouras. Ele já começa também a falar que não haverá reeleição ano que vem, porque não haverá candidatos da linha política dele. Muito agressiva a linha do Bolsonaro, ele diz aí, o Eduardo já começa a sugerir que o STF não vai permitir nenhum candidato da linha política dele. Não, eu acho que o Bolsonaro tem que ficar inelegível mesmo, porque ele disse que as urnas são fraudadas, que a eleição é fraudada. Como é que você vai participar de um jogo que você não aceita as regras? Então, de antemão, desmoralizar o processo político para ganhar a eleição, e aí, com o poder da presidência, dar um golpe militar para ficar no poder, que foi isso que ele tentou fazer. Ele tentou, né? Ele tentou fazer, então eles manipulam as mídias digitais, né, para ganhar e tornar a opinião pública radicalizada, extremista, né? Acho que a eleição no ano que vem vai ser muito radical, hein? Vai ser mais radical do que a de 2022. Essa é a minha impressão aqui lá hoje. Não. Você acha que não? Acho que não. Não, o pau tá quebrando um ano antes, eu acho que vai chegar lá em Eu cima. acho que o povo brasileiro está cansado disso. Desculpe, eu acho que só os extremistas e os radicais extremistas é que estão gostando disso. O povo não está gostando disso. O povo não quer mais Lula e Bolsonaro. A maioria das pessoas não querem mais essa radicalização. Acho que vai mudar até lá, viu, Luiz Paulo? Não, eu acho. Eles vão monopolizar a conversa, o embate. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eles vão sair do jogo. Eu acho que tanto um quanto o outro vão ser escanteados pela opinião, pela Vossa Excelência, a opinião pública. Você não vai cansar disso. Isso é uma falha pior do que a novela da Globo, pô. Que é ruim, hein? Não, Vale Tudo da Globo, pô. É horrível, pô. Demais. É horrível, mentirado o tempo todo. É só mentira, mentira, mentira. Ataques, agressões. O que é isso? Aqui na Oficina do Brasil também, a gente também discute soluções, é isso, né? Como é que a gente conserta isso? Acho que acredito só pelo poder do voto, né? Só que as duas grandes lideranças já começam a falar que não vai ter eleição ano que vem. Pois é. Olha que preocupante. Eu acho isso mais uma prova que a gente tem que dar um bilhete azul para os dois e seus discípulos, né? Através do voto, na urna. Quando você diz aí que o Bolsonaro tem que cumprir porque tentou dar um golpe, na sua opinião, o Lula, quando começa a falar que a eleição não funciona mais, ele já não deveria também tomar o tal do cartão vermelho que você fala aí? Eu acho que tinha que ser divertido. Que história é essa? Tá falando mal da democracia? Pro presidente da República? Não pode, não. Entendeu? Não pode, não vale. Que eu vejo nas ruas aí que o pessoal nota que no judiciário há um peso e uma medida diferente dependendo da sua coloração política. Esse é um grande problema. Nenhuma democracia vai sobreviver assim, né? Se o judiciário começa a pesar a mão contra um lado para favorecer o outro, não vai funcionar. Imposto e censura, acho que a gente não aguenta mais. Eu concordo com você. Eu também acho. Eu acho que isso é uma ilusão. É uma ilusão. Achar que o Brasil vai consertar as coisas que não funcionam. É porque não tem dinheiro, então vamos botar mais imposto, né? Ou então censurar. Acho que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos lá, Luiz Paulo, próximo tema. Olha aqui, ó. Vai dar M.
Todos veem. Pesquisa Ipsos feita pelo IPEC aponta que 72% das pessoas acham que os conflitos geopolíticos afetarão muito a economia do Brasil. Outros 20% entendem que afetará um pouco. Vamos fazer a conta, somando 92% entendem que esses conflitos aí pelo mundo vão atingir o bolso do brasileiro. Essa sobretaxa é aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil, não deixa dúvidas que nós vamos sofrer as consequências, já estamos sofrendo, né? Tudo fica mais melancólico com um ponto. O governo Lula não faz nada na diplomacia para resolver esse conflito. Dia 1º de agosto, daqui a 2 semanas, começam a valer a sobretaxa dos Estados Unidos. Eu acho que tem conserto sim, basta negociar, mas com esse governo aí não vai acontecer não, porque virou aí uma estratégia eleitoral. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Do lado do Bolsonaro, eles querem pedir emprestado o porrete do Tio Sam para intimidar as instituições brasileiras e salvar a pele da família, né? E do lado do Lula apareceu um inimigo externo para poder tomar a bandeira do patriotismo, se rolar na bandeira brasileira e dizer que eles estão defendendo os brasileiros dos malvados Yankees, né? E essas duas narrativas são mentirosas, são narrativas que não refletem de fato os problemas que a gente está vivendo. A pesquisa devia dar 100%, que é evidente. E onde estão os outros 8%? Claro que vai dar prejuízo, já deu prejuízo. Quem tinha que embarcar produtos perecíveis, frutas e pescados, já não embarcou, já perdeu dinheiro. Sim, então, isso é péssimo. Falamos aqui no Espírito Santo, nós exportamos bastante para os Estados Unidos, café e pescado também. E assim, o que eu vejo aqui nessa situação é que está todo mundo entendendo que isso daí vai afetar, mas a gente está sendo cada vez mais polarizado entre essas duas figuras, esses dois lados, que querem e ganham eleitoralmente, forjando esse tipo de conflito, né? Só que outros países também sofreram sobretaxa dos Estados Unidos. A China chegou a sofrer 100%, eu acho. E foi negociar. A Índia também sofreu sobretaxa dos Estados Unidos e não foi por uma questão de voluntarismo dos americanos para mexer na política interna da Índia. Até porque lá não é uma grande democracia assim, né? Eles foram lá e fizeram uma negociação comercial que o governo brasileiro se recusa a fazer. Eu acho uma bobagem não negociar, mas o que os americanos querem é colocar de joelhos as instituições da democracia brasileira. Eles pediram para que acabe com os processos contra o clã Bolsonaro. É isso que eles pediram. Não é negociação comercial que está em curso. A ação do governo americano é uma ação absolutamente injustificada, sem nenhuma justificativa econômica ou comercial. Então, o problema não é só negociação comercial, existe um conflito. Eles querem, eu acho que o Trump viu no Brasil um adversário fraco e conveniente para fazer uma demonstração de força, de poder, porque ele é um tirano pós-moderno, é um tirano das redes sociais, é um tirano da internet. Então, e quem vai pagar por isso são os americanos. Já estão pagando e vão pagar mais ainda, porque o terrorismo em cima dos imigrantes, o aumento dos custos por causa das tarifas, vai cair sobre os americanos. Mas eles que botaram o Trump lá, elegeram, eles é que se paguem essa conta, né? Olha, se ela fosse americana, atinge o mundo todo. Sim, eles, para mim, os americanos, talvez são um problema deles. Eu estou preocupado mesmo com o Brasil, porque é o seguinte, só o brasileiro pode botar o Brasil de joelhos, é isso, né? Porque o que está acontecendo é isso. Quando o brasileiro tem aqui os seus tiranos, a gente pouco fala. Tem parte aí da imprensa, inclusive, que continua batendo palma para esse tipo de coisa. E o camarada continua fazendo o quê? Relegando o Brasil a simplesmente uma estratégia eleitoral. É isso que está acontecendo. Nós não vamos negociar com os Estados Unidos. Porque eles querem uma questão política aqui no Brasil. Vai lá e negocia. Não tem ninguém capaz de conversar. Como é que chegou a esse ponto? São 20 anos já de governo do PT, nos últimos 24 anos, é isso? 25 anos. Olha, eu dediquei minha vida a bater no PT, a disputar contra o PT. Né? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo PT, pela estratégia do PT. O PT não ajudou a democracia brasileira, votou contra o Tancredo,
não ajudou a estabilizar a moeda, foi contra o Plano Real. Eu não concordo com a estratégia do PT, né? Não concordo. Acho que o Brasil precisa pensar no pós-PT. Inclusive, eu acho que o Bolsonaro só apareceu no Brasil Ele é filho do por PT, causa do PT, por causa do petismo. Porque no período, nas manifestações de 2013, que começou a ser a nostalgia do regime militar, não sei o quê, porque o Brasil estava desesperado com o governo Dilma. Então, aí nasceu. O PSDB foi visto como sendo um adversário fraco para enfrentar o petismo, principalmente nas redes sociais. Aí apareceu o bolsonarismo. Então, eles, de certo modo, são faces da mesma moeda. O Brasil precisa construir um ambiente de paz, de serenidade, no pós-PT. No pós-PT. Nós precisamos de ter um projeto nacional moderno, voltado para a economia contemporânea, que não tenha essas doenças infantis dos radicalismos extremistas. Muita agressividade, né? Eu acho. Vai nos levar a lugar nenhum. Sim, também acho. Ou vamos levar a bancarrota, né? Vamos ficar pobres e machucados. Vamos lá, outra notícia aqui. Aumento da arrecadação. O governo liberou essa semana 20 bilhões de reais que estavam contingenciados do orçamento. O contingenciamento era de 30 bilhões, aí o governo já liberou 2/3. Por que ele fez isso? Porque a previsão de arrecadação melhorou bastante, né? Com a confirmação aí do aumento do IOF, mais imposto no seu bolso, né? E novas taxações às casas de aposta e às empresas fintechs. Essas empresas tipo Nubank e outras aí que oferecem serviços financeiros pela internet. O que a verdade mostra aí é que o governo brasileiro nunca arrecadou tanto. E apesar disso, o gasto cresce mais rapidamente. Na média do governo Lula, por ano, a receita tem crescido 10% acima da inflação. É dinheiro nosso, né? É isso aí. É dinheiro nosso que eles continuam investindo errado, ao invés de equilibrar as contas pelo lado da despesa. A arrecadação está ótima, mas não é o suficiente para a fome desse obeso que é o governo brasileiro. É isso aí. Esse dado mostra o sistema orçamentário que nós temos no Brasil. Ele é uma ficção. Então você faz um orçamento. O que é orçamento? Você tem uma previsão de receita, uma previsão de despesas. Como isso é uma ficção, ele vai para o contingenciamento, o que você falou. O governo controla receita e despesa na boca do caixa, mês a mês. Entrou tanto, então eu só libero tanto. Então, ao mesmo tempo que isso acontece, está faltando dinheiro para a ANP, Agência Nacional de Petróleo, funcionar. Está faltando dinheiro para as universidades. A receita cresce 10% ao ano e falta dinheiro para custeio básico. Custeio básico dos serviços essenciais, porque o sistema orçamentário é ruim, é mal feito. As emendas viraram moeda política, né? Vota no governo que eu libero suas emendas. Isso é horrível. Isso já não tem mais, né? Hoje a emenda vai ser liberada de qualquer forma, né? A emenda hoje é impositiva. O que eu vejo mesmo é um governo muito ruim de gestão. De novo. Ele pode ficar, ele é impositivo, mas se estiver bloqueado, se estiver contingenciado, não executa, né? Não executa. Então, o que acontece é que isso virou uma moeda do conflito entre executivo e legislativo. Funciona mal, e precisa de evoluir, precisa de mudar, né? Precisa de mudar, nós precisamos ter um orçamento pactuado entre os 3 níveis, União, Estados e municípios. A União não pode ser dona sozinho e o presidente não pode ser dono sozinho. Então, eu acho que são as coisas que funcionam mal no Brasil, mas tem conserto. Tem conserto. Tem conserto. Tem conserto e eu acho que esse conserto tem que vir o quanto antes, né? Porque a situação fiscal do Brasil, além de ser nosso dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro, muito menos ser roubado, né? A situação fiscal do Brasil é muito preocupante. A gente sempre tem falado aqui que o próprio governo federal já admite que em 2027 não vai ter dinheiro para as obrigações com saúde e educação. Educação e saúde, o governo tem que investir o mínimo, né? Ele é obrigado a investir o mínimo. Gastos obrigatórios não serão cumpridos em 2027
vai faltar dinheiro. Nesse ritmo de aumento de despesa é capaz de faltar dinheiro já em 2026. E como tem solução e não é feito, o que está acontecendo? Eu acho que o sistema orçamentário funciona mal. Precisamos de uma reforma profunda do sistema orçamentário brasileiro, não só do nível federal, né? Nos 3 níveis, porque as transferências da União para estados e municípios também funcionam como moeda de troca e não deveriam, né? Então, nós temos insegurança, nós temos estabilidade macroeconômica, estabilidade da moeda. Na época da hiperinflação, a hiperinflação escondia tudo isso, né? E agora que não tem mais hiperinflação, esse conflito distributivo entre as partes, entre as várias partes do governo, entre a sociedade e o governo, que domina a cena. Isso, e essa reforma do orçamento, a gente não gosta de pagar imposto, mas a gente tem que ir na origem, né? A origem também é essa reforma orçamentária, que vai permitir aí que todos os gastos sejam discutidos. Será mesmo que a gente tem que ter esses gastos obrigatórios? Será mesmo que a gente tem que dar liberdade para os governos aumentarem a receita através de impostos? Será mesmo? Isso é um tema mais nobre para o Congresso, o orçamento, né, decidir, né? O parlamento existe mesmo para controlar a matéria mais importante que passa por lá, é o orçamento. É a definição de aonde gastar, aonde arrecadar, com quem gastar, por que gastar primeiro, o que é prioritário. A ideia de prioridade, né? A gente vai fazer isso primeiro do que aquilo. Porque os recursos são escassos. Porque sempre é escasso. Ainda mais recurso público. E todo mundo odeia pagar imposto. Tô errado? Claro, não. Se gostasse, tu chamava imposto. Era voluntário, pô. Carinho. A próxima notícia também tem a ver com isso. Reforma administrativa, outro pilar aqui do nosso programa aqui, Oficina do Brasil. Tá aí um tema dispensável para consertar o Brasil, né? Mesmo tem novidade aí na reforma administrativa debatida no Congresso, o relator da reforma na Câmara, o deputado Pedro Paulo, disse ao Estadão dia 22 de julho que agora ele tem uma estratégia para combater os supersalários do funcionalismo, aqueles que vão além do teto. No primeiro esboço da reforma, Pedro Paulo não mexeu nisso daí, né? Na vez que ele apresentou. Agora ele diz que quer angariar apoio, por isso que ele não apresentou antes. Essa é a estratégia dele. Essa é a estratégia dele, é ganhar apoio agora com as pessoas, com os outros parlamentares, para mexer nos penduricários da elite do serviço público. Pedro Paulo tem aqui, a palavra dele aqui, tem proposta de todos os campos ideológicos, mas todas elas fracassaram porque não se buscou ter algum tipo de diálogo político para consensuar algumas medidas e avançar. Ele reclamava da sabotagem, né? Por isso que agora ele vai tentar falar com outros deputados antes de mexer nessas categorias superpoderosas. Agora, quando o camarada fala em consensuar, né? É o contrário de liderar, né? Pois é, o Congresso, você ter coragem de fazer... Liderar, meu Deus! De fazer cumprir uma coisa evidente. O teto constitucional é uma coisa evidente, tem que ter um limite. Ele é objetivo, né? Esse é o valor, olha aqui, não pode passar. Isso. Então tem que fazer cumprir, pô. Entendeu? Não adianta, não tem muito o que discutir. O limite é esse, ele tem que ser cumprido, né? E no Brasil algumas leis pegam, outras não pegam, né? Então a lei dos limites de salário não pegou, né? Isso. Então... Nos últimos, olha só, de 2023 para 2024, um ano, os penduricários no judiciário cresceram 49%. Em um ano, cresceu 49%. Um aumento aí, chegando aí a 10 bilhões de reais de penduricários, além do teto para a elite do funcionalismo público. Juiz ganhando menos de 100 mil reais já não existe mais, né? Mais de 90% dos juízes estão ganhando. Além disso, o teto é hoje 46 mil reais, se eu não me engano. Estão ganhando o dobro, só isso. Vamos lá, o grupo vai discutir, o grupo da Câmara que vai discutir reforma administrativa tem esses tópicos. Transparência obrigatória nos gastos. Retroativo só após o trânsito em julgado. Acabamos de criar um penduricário, vamos pagar em retroativo desde 1900 e bolinha para o judiciário. Fim da cobertura de vacância em dinheiro. Teto de 1/3 sobre férias. Tem juiz aí, promotor, procurador, pessoal do sistema de justiça que ganha metade, né? Metade do abono das férias aí. Subteto para salários e penduricários. Subteto, Luiz Paulo. É mole.
Publicação de folhas secretas. Tem lenda secreta, escolha secreta. Isso é demais. Um modelo de pagamento secreto. Tem mais uma, limite de secretarias em municípios que depende de repasse. Pois eu acho que Pedro Paulo é um cara preparado e ele é bem intencionado. Mas as condições políticas para se debater uma reforma desse naipe, dessa profundidade no Brasil hoje são muito precárias, né? Eu tenho muita dúvida, desconfiança de que isso não vai para frente no Congresso por absoluta... Nesse mandato, tá falando? Nesse mandato, exatamente. Eu também acho difícil ir nesse Muito mandato. difícil nesse mandato esse assunto evoluir dentro do Congresso. Falta o que? Legitimidade ao Congresso? Falta correção ao Congresso? Falta a liderança do Executivo, interesse Né? de mobilizar o debate público. Esse debate precisa de ser federativo, tem que ser da União, mas tem que articular com os estados e municípios, porque o Estado brasileiro não é a União, não é só a União. É tripartite, é isso. Então, eu acho que esse governo ele é antirreformista. Sim, ele é um atraso. É um governo que... Orgulhosamente atrasado. Agora com esse negócio do Trump, ele arrombou uma boia. Uma coisa para fazer, né? Uma coisa que é do interesse público, defender o Brasil contra essas agressões e essas sanções. Porque antes não tinha nem pauta, né? De interesse público. A pauta era só o interesse do governo, arrecadar mais, censurar os outros. O interesse eleitoral, né? Isso. É monitorar a pesquisa de opinião para ver se ele vai ter condição de ser reeleito, né? Sim. Ninguém merece Lula 4, né? Na minha opinião, eu acho que é muito ruim. Imposto e censura por mais 4 horas, acho muito difícil. Na dica cultural de hoje, eu queria que você comentasse sobre um livro que você falou comigo. Pois é. Que foi o livro que o Brasil só evolui quando tem que cortar um membro. A história do Brasil pelo método Confuso. Do próximo programa eu vou trazer esse livro aqui, mas eu já mencionei, mas vou voltar a falar o livro do Rui Castro, O Trincheira Tropical. Esse livro já está entre os mais vendidos, foi lançado há pouco mais de um mês. O Rui Castro, jornalista da Folha de São Paulo, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, escreveu um romance histórico sobre o Brasil, sobre a política brasileira na época da Segunda Guerra Mundial. Então, Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, que era a capital da República, né? Sim, e o Brasil foi parte atuante entre 35 e 45, né? Muito interessante. E a política brasileira de hoje, de certo modo, tem muito a ver com as coisas que aconteceram. É um romance, né? Não é ficção, é não ficção. É não ficção. É não ficção. É mesmo? Dos nomes são todos, tudo verdadeiro. Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Dutra, o espião lá, meu nome não é Johnny. O Johnny, todos estão lá, né? É um livro de... É romance porque ele é romanceado, vamos dizer assim, é a maneira de contar, mas não é... Os personagens são reais. Certo, e atuaram naquele sentido. Exatamente. Isso, o sentido no caso de formar uma ditadura. O Brasil mostra ali que a democracia brasileira ela é filha da FEB, né? Dos pracinhas que foram lutar contra o nazifascismo. E quando voltaram, poxa, mas nós lutamos contra o nazifascismo, nós temos no Brasil um negócio parecido. Precisamos de implantar no Brasil. Foram lá, conviveram com o alto comando americano. Olha, você tem que voltar lá e fazer a democracia. Sempre muito influenciado no Brasil. A gente acha que o Brasil economicamente é um país fechado. Mas politicamente a gente sofre muita influência, né, de outros países. Não nota isso, né? Como acontece hoje em dia. Esse foi a Oficina do Brasil. O Brasil tem muito problema, mas também tem conserto. É nisso que acreditamos. Valeu, Luiz Paulo, pela sua presença aqui. Marcelo, eu também acho. Isso. 100%. Temos que escolher melhor nossos representantes. Ativa o sininho, bota para seguir, para você ficar por dentro quando tiver mais conteúdo aqui da Oficina do Brasil. Dá o seu joia.
Valeu!